As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Você já ouviu essa frase? Ela é do escritor, pensador italiano Umberto Eco, morreu não faz muito tempo. Trouxe muitos pensamentos interessantes, muitos livros, muitas frases, mas, pelo menos popularmente falando, de uns tempos para cá, essa frase da legião de imbecis na internet é a mais lembrada do Umberto Eco. E não é difícil a gente entender por que ela é tão recorrente. Basta você se dedicar 5 ou 10 minutos a qualquer rede social, ler os comentários ali, independentemente do assunto, e você vai ter uma ideia do que ele estava tentando dizer. Independentemente de qualquer coisa, eu não acho que isso deveria ser motivo para que a gente não tivesse de fato a liberdade para as pessoas se exporem, falarem, né, se colocarem nas redes sociais e na internet. Já houve um tempo, e não muito tempo atrás, em que era muito mais complicado. Se você quisesse ter voz pública, você ia depender da publicação de uma carta sua na seção de cartas em um jornal, ou de repente de entrar no ar numa rádio, numa televisão, mas condicionado àquela programação, àquela ideia, não era fácil, né? Hoje, qualquer um dizendo algo inteligente ou não, dizendo algo positivo e construtivo ou não, tem voz. E na minha opinião é melhor que seja assim. Eu tenho pavor do conselho de sábios. Sabe aquelas ideias de tentar criar um conselho de sábios, de virtuosos, de gente mais inteligente, mais bem intencionada, gente santa, em último aspecto, que vai determinar o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, o joio do trigo. Pessoalmente, eu não confio na natureza humana a esse ponto. Eu acho que seja o humano da direita, da esquerda, da religião ou fora dela, não importa. Dê poder a esse ser humano, dê a ele condições de definir o bem e o mal, o certo e errado, dê algo tirânico, autoritário, e isso vai perverter aquele ideal que inicialmente pode ter até começado de maneira pura, inocente, positiva, mas depois, diante dos interesses e das possibilidades, vai se transformando em outra coisa. As tiranias, e muitas delas começam assim. A tirania não é necessariamente uma deliberação de uma pessoa má, né, que cria a tirania para destruir o mundo, aquele típico vilão, né? Eu acho que tem casos assim, né? Tem pessoas, tem loucos em todos os lugares e tem loucos para tudo. Mas se você for analisar historicamente as tiranias, as ditaduras, você vai perceber sementes em muitas delas, não em todas, mas em muitas delas bem intencionadas. E aí você vai vendo a degradação dessa boa intenção na medida em que o poder absoluto vai se colocando. Então transfere isso aqui para o ambiente da comunicação, botar um regulador, um juiz, alguém que determine o que pode e o que não pode, é muito perigoso. De qualquer maneira, e posto isso, né, a quantidade de, como diz Humberto Eco, de legião de imbecis que tem falado na internet, e eu acho que é melhor que seja assim do que tentar enquadrá-los, a gente percebe movimentos de enquadramento. Por exemplo, os algoritmos são jeitos de se trabalhar a internet para de alguma maneira direcionar essa liberdade no sentido de contemplar o interesse que no fim das contas é ganhar dinheiro. Isso aqui, a internet, isso aqui é um negócio, né? E é feito para ganhar dinheiro. Então, para quem está promovendo, quem está por trás das redes sociais e da internet no fim das contas, pensa-se em jeitos não de promover democracias ou destruir direitos, nada disso. É jeito de tornar a coisa mais lucrativa, fazendo com que as pessoas se engajem. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre o engajamento e o perigo, né, dessa palavrinha que te mantém o tempo inteiro, repara, por você até, o tempo inteiro ali ligado no Instagram, no WhatsApp, na rede social. A gente lê menos, a gente pensa menos, a gente conversa menos, a gente se aquieta menos porque a gente está engajado. E os algoritmos vão te ofertando, como um traficante vai dando a droga para aquele que está viciado, conteúdos que se conectam àquilo que te engaja. E engajado e falando e com voz, você vai estar cada vez mais envolvido nessa história, vai ser muito difícil tirar de você
essa sensação de que a tua presença, você, José da Silva, você, Maria das Dores, você está mudando o mundo na internet. Isso é uma ilusão. Aliás, o mais difícil de combater essa ilusão em nós é quando a gente vai atrofiando um sentido que é fundamental para que eu desenvolva o meu senso crítico, tão importante ao, por exemplo, lidar na internet, mas em qualquer esfera da vida, que é a minha capacidade de ouvir. Se você trouxer esse pensamento para você e reparar em você mesmo, o quanto você está deixando de ouvir, de prestar atenção, se você fizer isso com honestidade, é possível que você se assuste. De ouvir de verdade quem pensa diferente, sem a pressa, sem a arrogância de tentar contra-argumentar, convencer, provar que a pessoa está errada e você está certo. Ouvir. Reconhecer que, na verdade, do outro, ainda que seja bastante diferente da sua, pode ter componentes que vão te auxiliar, te ajudar a ser uma pessoa melhor. Nenhuma verdade, ainda que seja diferente da sua, é totalmente tóxica. Claro, né? Há exceções para tudo, mas o que eu quero dizer é que mesmo naquilo que a gente discorda, tem componentes benéficos, tem possibilidades de crescimento, porque quanto mais você aceita essa movimentação de algoritmos para te fechar numa bolha, para enxergar o mundo só de uma perspectiva mais intolerante, menor você fica, mais imbecil, como o Humberto Eco disse na frase que eu abri esse nosso papo. A gente está atrofiando a nossa capacidade de ouvir. Não só ideias diferentes das nossas, mas de ficar em silêncio. De não estar o tempo inteiro querendo dizer, querendo argumentar, querendo provar, querendo opinar, querendo... Calma! Pensa melhor quem sabe ouvir. E sobrecarregar os nossos sentidos com excesso de falas, que no fim das contas não são mais ideias, mas são ruídos. É deliberado para que a gente se coloque menos na vida. Você não, para ser mais claro, assim, você não acha esquisito que nesse mundo com tanta possibilidade de falar, com tantos canais, que coisa boa, né? Comunicação tão amplificada, a gente ainda sofra pelas mesmas questões, a gente ainda brigue pelas mesmas razões, a gente ainda se alimenta dos mesmos ódios, dos mesmos ressentimentos, com roupagens e discursos diferentes. Por que será? Por que a gente tem tanta dificuldade de nos afastar dessa condição mais bestializada, mais animalizada que a gente carrega aqui, sempre baseado nos instintos de sobrevivência, de caça, de guerra, de argumento, de contra-argumento, ao invés de subir patamares de sabedoria, de simplicidade, em última análise, de contentamento? Por que a gente está mais angustiado, menos felizes na vida? Será que isso não tem a ver com a nossa incapacidade de ouvir? A comunicação não é só falar. Não é só chegar aqui no microfone e dizer um monte de coisa e você aí opinar, o que obviamente é muito legal quando você opina aqui no canal do YouTube, eu te estimulo a fazer isso. Mas a comunicação não se limita a dizer. A comunicação está absolutamente ligada também à sua capacidade de ouvir, de se aquietar, de aceitar que você não é dono da verdade e de aceitar que o mundo é uma somatória de bilhões de perspectivas, de possibilidades, conforme bilhões de habitantes existem aqui, bilhões de olhares, bilhões de culturas, bilhões de anseios, bilhões de verdades e mentiras. Você é mais uma delas, você é um ponto no meio de tantos outros. Aceitar isso te gera humildade. Humildade te faz com que você se cale. Aprenda ou reaprenda a se calar. Reaprenda a se aquietar. Reaprenda a se ouvir e ouvir o próximo. E ouvir as pessoas sem ter algo que dizer, a negar, a ir contra, a ir a favor. Só ouve. A minha pergunta hoje é simples. E cabe a você responder isso para si próprio. Até que ponto o seu sentido de audição, de aquietamento e de percepção está atrofiado? Se você fizer essa pergunta com honestidade e responder com coragem, você vai estar avançando nesse degrau de autoconhecimento, de percepção da realidade e de ter o que dizer. Eu não sei o que dizer se eu não aprendo a ouvir. E talvez a gente seja entregue demais aos impulsos de fala, de ruídos e de brigas. E se esquecendo do que é tão importante e que nos faz tão bem. Pensar nisso.